A gente começar já a falar um pouco mais, a gente, principalmente com as pessoas com as quais eu converso, com a minha própria experiência, a experiência da minha família, a gente traz uma ancestralidade aí, né, Adriana, Angélica, que ensina pra gente bastante que se a gente quer se aposentar, a gente precisa trabalhar durante muito tempo. Se a gente quer se aposentar bem financeiramente, a gente tem que ter um planejamento não só mental, financeiro, de saúde, tributário, familiar, para a gente poder chegar nessa fase. Conta para a gente um pouquinho a história e origem de vocês em termos de planejadoras financeiras, de onde vem essa paixão e principalmente o que leva a gente para ser um planejador, um bom planejador financeiro? Bom, acho que eu vou começar respondendo a última pergunta, o que nos leva a ser boas planejadoras financeiras. O ponto mais importante é gostar de gente, escutar sem julgamentos, né, para que o outro possa trazer as suas questões, as suas dúvidas, sem se sentir constrangido com isso, e respeitar as histórias, né? Então, como você trouxe, cada um de nós traz a sua ancestralidade, traz a sua biografia, traz a sua história de vida, e querendo ou não, ou a gente vai copiar o que a gente aprendeu, ou a gente vai fazer diferente. No meu caso, eu digo que eu fui encontrada pelo planejamento financeiro sem saber que essa profissão existia por vários contextos que foram acontecendo na minha vida. Mas o principal deles é ter uma avó que viveu até os 102 anos. Uau. E ela tinha um mega talento para costura. Então, costurou até quase um pouco antes de vir a falecer, construiu um patrimônio com costura, e foi esse patrimônio que a fez ter uma longevidade com dignidade. Então, ela foi um grande exemplo para mim, né? E ela sempre me dizia brincando: Adriana, tudo que você ganhar, guarda uma parte para você comprar sua casa e depois economiza o resto. Então, isso que eu fui ouvindo foi me tornando também a mulher que eu sou dentro das finanças, né? Então, essa basicamente foi a história, a inspiração. Claro que tiveram outros pontos que também tocam em vários pilares do planejamento financeiro, como a sucessão, por exemplo, com meu pai, doente, né, paliativo. Então a gente teve que ter essas conversas sobre sucessão ao longo desse processo. O irmão morando em outro país, então a gente falava sobre testamentos, sobre como lidar com as finanças entre países, né, fazer a transição de carreira do mundo corporativo para o mundo empreendedor, querendo ou não, também toca nas finanças. Então, são vários pilares que me tocaram na vida e que depois eu fui enxergando, e tudo que acontece na nossa vida, independente das fases, vai tocar mais ou menos nos pilares do planejamento financeiro, que eu digo que é como uma teia, né? Uma teia de aranha. Onde a gente toca, vai balançar, e a gente precisa olhar na questão de grandes riscos, na questão tributária, na questão de investimentos. Então, querendo ou não, o financeiro está em tudo na nossa vida. Sim, é isso mesmo. Não só está em nossa vida, como eu me encontrei no planejamento financeiro, eu penso que pela porta mais difícil, né? Pelo menos eu considero a porta mais difícil, que são as dívidas, né? Eu estava, assim, numa condição de muitas dívidas, e já às vésperas de quase me aposentar, 55 anos, então eu fui buscar ajuda. E nesta ajuda eu me encontrei no que eu me apaixonei e vi que era o que eu gostaria de fazer, que é realmente auxiliar as pessoas a se planejarem e a se equilibrarem dentro dos pilares do planejamento financeiro. E assim, eu trabalhei 30 anos numa organização cuidando do fundo de pensão dos funcionários de lá. E é interessante pensar que durante muito tempo eu cuidava deles, do patrimônio que era deles. E não tinha a percepção naquele momento com clareza que eu também era uma participante, que eu também era uma funcionária. Então eu acho que um dos trabalhos que nós temos em mente é esse despertar, para que as pessoas não vivam no automático, sabe? Leva a vida no automático, e quando vai despertar, pode ser que não dê tempo. Para mim, graças a Deus, deu tempo. Mas se eu tivesse despertado antes, as coisas seriam muito melhores hoje.
né? Então, essa consciência eu tenho. Interessante isso que a Angélica traz, e também o que você trouxe no começo da conversa, Felipe, é a questão da preparação. A minha preparação, ela começou cedo, mas sem eu saber que era uma preparação. Então, aos 23 anos, na empresa que eu trabalhava, tinha o plano de previdência, e um chefe meu me disse: Adriana, faz, porque você vai estar preparando para a Adriana dos 80. Então, mesmo com o pouco de conhecimento, eu sabia que ia ser uma coisa importante, né? Postergar aquele dinheiro para o presente, sabendo que no futuro eu ia ter. Então, quanto mais a gente puder falar sobre essa consciência, independente da idade, saber que sim, é possível, com determinação, com consistência, e é possível chegar lá. Uma das coisas que vocês comentaram aí, aliás, duas, dentre várias coisas que eu posso pegar aqui, essa questão dos erros, né? Não tem ninguém que prepara a gente para todos os erros que a gente pode cometer, e muitas vezes a gente se vê numa situação de errar e não sabe muito bem como se levantar, mas sempre vai ter uma possibilidade para a gente fazer isso daí. Quanto antes a gente reconhece esse erro que a gente cometeu, principalmente no lado financeiro, mais rápido a gente consegue sair desse tipo de situação. E outra coisa que vocês comentaram foi exatamente a poupança compulsória. Essa previdência vai ser o recurso principal que a gente pode contar no nosso envelhecimento. Como que vocês veem hoje a visão das pessoas com as quais vocês falam sobre essa poupança na previdência privada, e como que a gente pode ajudar as pessoas a ter uma maior e melhor entendimento sobre esse investimento em previdência privada? Então, eu diria para você o seguinte: a Ambima, ela divulga uma pesquisa anualmente, e a última, que foi divulgada em 2024, ela trouxe a classe A e B com um resultado muito interessante, onde as pessoas estavam muito dependentes da previdência social. E aí eu me questionei, eu comigo mesmo, né? Falei, nossa, como pessoas da classe A e B estão tão vinculadas, tão necessárias, assim, necessitadas de terem a previdência social, né? É o nosso INSS. E aí, raciocinando, o que eu cheguei à conclusão é que, assim, para ter essa disciplina de você contribuir com uma previdência, por exemplo, requer você ter consciência dessa necessidade. Se você não tem essa consciência, você não vai se preparar para nenhum tipo de renda futura. Então, quando chega o futuro, o que acontece? As pessoas que ganham muito bem, têm todo o benefício de uma empresa, têm condições ótimas enquanto estão ativas, e de repente elas não são mais ativas. Aí elas não têm assistência médica da empresa, elas não têm o salário da empresa, não têm o carro da empresa e não têm uma reserva. E aí elas se voltam para a previdência social. Então eu costumo dizer que, assim, a previdência social, ela tem o seu papel, né? E este papel, ele não está exclusivo para a classe C, D, E. Não, ela está presente em todas as classes sociais, né? Porque se você tem remuneração, você é obrigado a contribuir com o INSS. Então eu chamo isso, Angélica, chamo isso de um investimento compulsório. Você é obrigado a pagar perfeitamente, mas você tem uma responsabilidade consigo mesmo de fazer um acompanhamento, porque você está pagando hoje, qual a expectativa de benefício lá na frente? E aí então você verificar, bom, se hoje eu trabalho, ganho 10, e quando eu me aposentar a estimativa é 5, eu preciso de mais 5. Como é que eu vou compor esta renda? Então, para compor a renda, não é só a previdência privada que você pode contribuir. A Adriana pode falar um pouco mais sobre isso. Isso. Quando a gente fala de longevidade, dessa complementação além do INSS, existem várias formas. Então, existem a previdência, existem rendimentos de outros investimentos, existem as opções do mercado imobiliário. Então, tem pessoas que ao longo da vida vão construindo patrimônio para depois alugar e ter essa renda de aluguel. Então, assim, tem uma vasta carteira, uma vasta cesta de possibilidades que a gente pode falar com essa preparação da aposentadoria. Mas a gente também vai entrar em assuntos um pouco mais subjetivos, além, claro, da previdência, que ela é todo um instrumento de preparação para a longevidade, um instrumento de preparação
para a aposentadoria, mas olha que curioso, Felipe, a gente atende muitas famílias que hoje têm e fazem previdência para os filhos e não têm a delas próprias. Então, aí a gente já começa a falar de uma questão que é o que a gente não recomenda, né? Então, primeiro vamos olhar para si, primeiro vamos cuidar de nós, porque os nossos filhos são jovens, eles vão ter esse tempo pela frente para construir a vida deles. Então, linkando aqui, quando você fala da previdência e de erro, então esse eu digo que é um erro muito comum e constante. O segundo pessoas que têm a possibilidade de ter a previdência de uma empresa com a contrapartida não aderirem a esse plano. Então, muitas vezes a gente atende as pessoas e eles falam, mas qual que é o melhor investimento? Qual que é o melhor investimento? Sem olhar dentro de casa que tenha uma possibilidade maravilhosa, que nenhum investimento hoje aqui no Brasil vai dar, de repente, 100% de rendimento, 150%, né? Que é a contrapartida que a empresa faz. Então, esse é um erro também bastante comum, assim como não se preparar lá na frente ou não se preparar para uma reserva de emergência, que é para esses contrapés, né, para esses reveses às vezes que a vida dá. Então, para o erro, eu digo que a preparação é reserva de emergência e imprescindível uma rede de apoio, uma rede de segurança, né, que te dê esse apoio, essa sustentação emocional quando você errar. Porque os erros vão acontecer. Olha, isso daí que você falou é perfeito. Inclusive, gostaria de acrescentar que as empresas que não enxergam também a grande oportunidade de criar um plano de previdência privada para os seus funcionários, que pode ser uma empresa com 5, 10, 15, 20, 50 mil funcionários, mas as que não têm um incentivo fiscal e, além disso, todo mundo reclama de perder talentos. E quando a gente vai ver numa entrevista de emprego um diferencial para manter um funcionário dentro de uma empresa tem sido cada vez mais, obviamente, o clima organizacional dentro da empresa, mas além disso, o que pesa mais não é o salário, e sim os benefícios que essa pessoa tem, como plano de saúde e previdência privada, que tem coparticipativa com a empresa. São duas ferramentas que a gente não pode desprezar em nenhum momento da nossa vida profissional, e a gente precisa realmente valorizar as empresas que enxergam isso como uma ferramenta de retenção dos talentos que ela tem, porque é um diferencial que vai fazer falta, e quanto mais a gente pode usufruir disso daí em conjunto com a empresa, melhor. É um ganha-ganha, empregado e empresa, que tende a durar durante muitos anos, não? E eu queria acrescentar também mais um benefício, Felipe, que esse foi de uma experiência pessoal, mas que a gente acaba não olhando porque também está no automático. Além do plano de saúde da previdência privada, tem o seguro de vida, que quando você está numa CLT, tem o plano empresarial contratado. Então a gente sabe que tem, mas nunca olha com aquele olhar de, puxa, se um dia eu vou precisar. E por que eu trago isso hoje? Porque durante a pandemia, eu fiz essa transição na pandemia. Não adiantou eu ter um plano de saúde top, porque não tinha lugar onde me internar, né, naquela demanda gigantesca. Sim. Então, na hora, me deu clique. Então, eu tinha filhos, um que já estava prestes a entrar na universidade, a outra ainda com uma idade menor. E o seguro de vida, ele corta no dia seguinte que você não está mais lá, né? E muitas vezes as famílias não param para se preocupar com isso, porque em não tendo um seguro de vida, muitas vezes, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, todo aquele patrimônio que você levou um tempo para construir pode ser utilizado se você não terceirizar esse risco, né? Então, esse também é um terceiro pilar aí dos benefícios da preparação para a longevidade, principalmente para as pessoas que têm dependentes financeiros ou que vão ter, entrando na linha do orçamento, seja pais de idade ou filhos que ainda não começaram a ter a sua independência, para olhar para esse aspecto com um pouco de carinho também, porque faz parte, sim, de uma longevidade mais tranquila, né? Você terceirizar o risco para não ter que consumir o seu patrimônio no caso de alguma emergência. Sim, com certeza. A gente vê sempre umas conversas com pessoas que têm um trabalho independente, que são autônomas, que dependem só da sua força de trabalho. E hoje em dia, várias pessoas que eu tenho conversado na rua ou encontro em determinados eventos falam que têm feito cada vez mais recorrido ao seguro
né? Principalmente seguro de incapacidade temporária, para suprir exatamente esses períodos que a pessoa fica sem poder utilizar sua força de trabalho para gerar renda. E a gente sabe que muitas vezes esse tipo de situação pode levar a uma insolvência, e a gente sabe que dívida corta crédito, e no mundo atual as pessoas que não têm crédito estão numa situação extremamente complicadas e de vulnerabilidade ainda maior, não? Sim. Isso Com mesmo. certeza. E a rede de apoio, ela vem ajudar nesses momentos, sabe, Felipe? Às vezes nós levamos uma vida dentro de um automático, e não alimentamos as nossas amizades, não temos uma convivência próxima com os nossos familiares. Sabe aquela coisa de só se verem em velório, casamento, batizado, mas ninguém alimenta, nutre este relacionamento. E nos momentos de dificuldade, nem tudo é dinheiro, sabe? Nos momentos de dificuldade, você ter alguém que você possa conversar, que te dê uma boa palavra, sabe, te levanta para a luta do dia a dia. Então, isso também é muito importante. A gente fala dos valores porque tudo na nossa vida envolve dinheiro. Porém, ele não é tudo, percebe? Então, a gente precisa também cuidar deste lado afetivo de relacionamentos, porque é complicado. Nós, como seres psicológicos, né, nós temos muitos desafios. E se a gente não se mantiver equilibrado nas nossas emoções, a gente vai cometer muito mais erros.